Olá pessoal, nesse trabalho vocês terão que desenvolver um simulador de tráfego. Nesse simulador haverão veículos que se movimentarão por uma malha. Essa malha representa as estradas, as vias desse simulador. Essa malha ela vai ser informada através de um arquivo que eu vou explicar mais à frente. Primeiro vamos falar da especificação geral dos veículos. Então, cada um desses veículos que vai estar circulando aqui pela malha tem que ser uma thread. Atenção, não pode utilizar o Executor Service. Cada um dos veículos tem que ser uma thread. Vai ter 10 veículos? Vão ser 10 threads. Vai ter 50 veículos? Vão ser 50 threads. Tem 1000 veículos? Vão ser 1000 threads. Cada veículo tem que ser uma thread. Cada um desses veículos vai se movimentar por essa malha. Uma posição por vez, certo? Então aqui eu desenhei alguns veículos para a gente exemplificar. Por exemplo, esse veículo aqui, esse aqui, ele vai se mover por essa malha uma posição por vez, respeitando o sentido de fluxo. O sentido de fluxo é o que a gente está acostumado no dia a dia. Os veículos vão pelo lado direito e voltam pelo lado esquerdo. Então esse veículo aqui ele vai se mover sempre uma posição a cada passo dessa simulação. Ele só pode se mover caso a posição à frente dele esteja limpa, esteja vazia, não tenha nenhum veículo posicionado à frente, que é o caso desse veículo aqui. Na vez dele se movimentar, ele vai dar um passo à frente e ele vai conseguir ocupar essa posição aqui sem problema algum, porque não tem nenhum veículo na frente. Já esse veículo aqui, talvez ele não consiga mover para frente, porque percebam que nessa posição aqui, à frente dele, já tem um veículo ocupado. Então, se aquele veículo permanecer ali, não sair da frente dele antes de chegar a vez desse veículo aqui andar, ele não vai conseguir se mover, a posição à frente vai estar ocupada. Então, ele só consegue se mover quando a posição à frente estar livre. O detalhe muito importante desse simulador é a questão dos cruzamentos. Aqui temos um exemplo de cruzamento, certo? Um cruzamento de duas vias. Então, quando o veículo se depara com um cruzamento, duas coisas importantes precisam acontecer. A primeira, antes do veículo, por exemplo, esse veículo aqui. Digamos que esse veículo aqui chegou na vez dele andar e ele se deparou. Opa, aqui na frente tem um cruzamento, né? O cruzamento seria toda essa região aqui. Toda essa região faz parte de um cruzamento. Então, digamos que ele percebeu que a frente dele tem um cruzamento. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher para onde ele quer ir. Percebam que nesse cruzamento aqui são 4 possíveis opções. Então, o veículo ele pode escolher virar para a direita, daí ele se moveria para essa posição aqui. Ele pode escolher continuar reto, então ele passaria por esse cruzamento e atravessaria e terminaria nessa posição aqui para depois continuar andando. Ou ele poderia virar à esquerda, então seria o caso dele vir aqui para cima, né? A princípio são essas 3 posições, a gente não precisa considerar o fato do veículo dar meia volta e voltar aqui pela estrada onde ele passou. Então vamos considerar essas 3 possibilidades. Então a primeira coisa, quando o veículo se depara com um cruzamento, ele tem que escolher para onde ele quer ir. Certo? E uma vez que ele fez essa escolha, ele tem que ficar com essa escolha até ele conseguir passar pelo cruzamento. Então essa escolha ela tem que ser feita antes do veículo entrar aqui no cruzamento. Antes dele entrar no cruzamento, ele tem que escolher para onde ele quer ir. Nesse exemplo, ele pode virar para a direita, pode seguir reto ou pode virar para a esquerda e vir aqui para cima. Beleza. Uma vez que ele escolheu para onde ele quer ir, ele tem que gerenciar essa passagem aqui no cruzamento. Ele não pode entrar nesse cruzamento se algum veículo já estiver passando por alguma posição que ele vai precisar passar. Digamos que ele tenha escolhido, que esse veículo aqui tenha escolhido virar para a esquerda. Então ele tenha escolhido ir aqui para essa posição aqui. Então esse veículo aqui, ao passar por esse cruzamento, ele vai ter que tomar cuidado porque ele só pode entrar nesse cruzamento se todas essas posições aqui estiverem livres. Se todas essas posições aqui estiverem livres, se por um azar tiver um outro veículo passando aqui pelo cruzamento em algum sentido que impeça
esse veículo aqui de passar por todas essas posições, ele não pode entrar nesse cruzamento. Aqui, para fazer esse gerenciamento, é onde vocês terão que aplicar a tal da exclusão mútua entre esses veículos que vão competir, vão concorrer pela passagem aqui nos cruzamentos, certo? Então, o veículo, ele só pode passar, esse veículo aqui, ele só pode passar no cruzamento se todas essas posições estiverem livres. Se ele deu azar de, por exemplo, tiver um veículo passando aqui, esse veículo aqui de baixo, por exemplo, ele resolveu ir lá para cima também. Se ele já estiver passando aqui, esse veículo que está vindo tem que esperar todas essas posições ficarem disponíveis, ficarem livres. Isso também evita que ele bloqueie o cruzamento, porque uma vez que ele entra aqui nesse cruzamento, ele tem que conseguir passar até o fim. Se ele entrar nesse cruzamento e só depois que ele entrou no cruzamento ele percebeu que tinha uma posição ocupada, ele não conseguirá passar até o fim. Então ele não pode fazer isso. Ele só entra, só passa nesse cruzamento quando todas as posições que ele precisar passar estiverem livres, justamente para não bloquear o cruzamento. Para isso vocês terão que usar exclusão mútua. Outros fatores relevantes com relação à movimentação dos veículos, com relação às entradas. Os veículos eles são inseridos sempre pelos pontos de entrada, certo? Os pontos de entrada são aqueles que estão colados aqui na borda da via e dizem respeito ao sentido aqui da via, né? São aqueles pontos que estão colados na borda e cujo sentido é perpendicular, é de entrada na malha. Então, por essas posições aqui, novos veículos vão ser inseridos. E quando o veículo atinge uma posição de borda, cujo sentido é para fora da borda, esse veículo ele sai da malha e ele deixa de existir, ele morre, a thread finaliza. Outro ponto relevante desse simulador é que os veículos possuem velocidades diferentes, ou seja, esse veículo aqui ele pode se mover um pouco mais rápido pela malha. Essa configuração de velocidade vocês vão gerenciar pelo tempo de sleep de cada thread. Então, cada veículo é uma thread e ao dar esses passos na malha, vai haver um tempo de sleep. Então, os veículos eles têm diferentes tempos de sleep. Então, significa que um veículo ele poderá se mover mais rápido e outros poderão estar se movendo mais devagar. Percebam que isso traz uma outra implicação, que é o seguinte: se esse veículo aqui estiver se movendo mais rápido que esse, não existe ultrapassagem. Então, automaticamente o veículo vai ter que se adaptar à velocidade desse que está na frente, no sentido de não ultrapassar ele. Ele só vai poder dar esse passo à frente aqui no momento em que o veículo que estiver à frente sair daquela posição. Com relação à malha, alguns detalhes relevantes com relação à malha. A malha ela é lida sempre através de um arquivo. Então, esses arquivos de especificação da malha já estão prontos para vocês, disponíveis ali no ambiente de aprendizagem. Nesse arquivo, é um arquivo texto, vocês verão que existem as duas primeiras linhas definem as dimensões dessa malha. E as próximas linhas representam cada uma das posições possíveis dessa malha, como se fosse uma matriz, né? E cada um desses valores que aparecem nesse arquivo seguem essa codificação aqui. Então, para cada possível posição dessa malha, através dessa codificação aqui, vocês vão identificar o que tem naquela posição. Por exemplo, se for o código 1, significa que aquela posição da malha é uma via cujo sentido da estrada é para cima, certo? Óbvio, né? Essa via aqui ela tem o sentido de subir. Se tiver o código 3, significa que é uma estrada cujo sentido é para baixo, certo? Então, para cada possível posição dessa malha, existe um código que serve para vocês interpretarem essa malha e criarem a estrutura de dados que vocês vão precisar para fazer esse simulador. Atenção para aquelas posições de cruzamento, porque nessas posições de cruzamento aqui também tem uma codificação específica. Por exemplo, o valor 11. O valor 11 significa que essa posição, que tem o valor 11, faz parte de um cruzamento cujo fluxo, cujos possíveis movimentos a partir daquela posição são para a direita e para baixo. Então, percebam, nessa posição 11 aqui, o veículo ele pode ir para a direita, ele pode vir para essa posição aqui, ou ele pode ir para baixo,
poderia vir para essa posição aqui. Então, usando essa codificação, vocês vão conseguir criar a malha no simulador. E a malha fica a critério de vocês como que vocês vão representar essa malha na interface gráfica. Aqui tem um exemplo, né, onde eu fiz questão de colocar as setas para representar justamente o sentido de movimentação dessas vias aqui. Na interface gráfica de vocês, vocês não precisam colocar setas. A questão das cores fica a critério de vocês também. Aqui é só visual para vocês visualizarem, né, como que seria essa malha na interface gráfica. Algumas características importantes dessa malha, né? As vias, elas são sempre horizontais e verticais, ou seja, não vão existir vias em diagonal, por exemplo, né? Isso aqui não existe. São de mão dupla, então toda via ela é sempre de mão dupla, possuindo duas pistas. Nas bordas, né, as vias são sempre perpendiculares, então não vai, como não existe nada em diagonal, né, não vai ter uma entrada ou uma saída em diagonal, são sempre perpendiculares. E entre vias paralelas haverá sempre uma linha ou coluna em branco. Por exemplo, nunca vai ter uma outra via colada numa já existente. Isso aqui jamais existiria. Sempre vai haver um espaço aqui. Poderia então ter uma outra via aqui, passando por aqui, por exemplo. Nessa região aqui ser uma outra estrada. Percebam que sempre vai haver uma coluna ou uma linha, então aqui, né, uma coluna ou uma linha em branco entre elas. Para identificar os pontos de entrada e os pontos de saída da malha, basta vocês olharem para aquelas vias que estão coladas numa borda. Aí vocês vão conseguir identificar aqui por onde que os veículos entram e por onde que os veículos saem. Continuando agora, falando um pouquinho da especificação geral do sistema. Itens obrigatórios que o sistema tem que ter. Tem que ter uma interface gráfica para que seja possível visualizar os veículos e a malha nessa interface gráfica. Então aqui eu dei um exemplo, né, de uma possível interface gráfica, onde você teria aqui os veículos, né, os veículos passando aqui por essa malha e a própria malha em si. A questão da interface gráfica fica a critério de cada equipe como quiser implementar. Pode ser uma implementação bem simples de interface gráfica, o importante é visualizar a movimentação dos veículos. O sistema ele tem que possuir obrigatoriamente opções para definir e limitar a quantidade máxima de veículos. Então tem que ter um campo lá onde o usuário vai digitar a quantidade máxima de veículos. Por exemplo, 100. Como é que funciona essa quantidade máxima de veículos aqui? É a quantidade máxima de veículos que vai estar circulando ao mesmo tempo na malha. Então o usuário colocou aqui 100, então pode ter até 100 veículos circulando simultaneamente. Aí os veículos vão começar a entrar aqui na malha, né? E à medida que eles vão andando, a malha vai se enchendo de veículos. Vários veículos vão ocupando aqui as posições, né? Até chegar nesse limite de 100. Essa é a quantidade que tem que permanecer ao longo da simulação. Essa quantidade máxima aqui. Óbvio, se couberem 100 veículos, né? Isso significa o quê? Quando algum veículo sair aqui dessa malha, digamos que chegou lá naquela quantidade de 100, ocupou aqui toda a malha com 100 veículos. Quando um veículo sair aqui da malha, a quantidade volta para 99. Significa o quê? Que o teu sistema tem que detectar, opa, surgiu abriu um espaço para um veículo nessa malha. Então ele tem que ir lá e inserir mais um veículo aqui, para manter sempre nessa quantidade máxima ali. Essa é a quantidade máxima de veículos que tem que ficar enquanto a simulação estiver rodando. Quando os veículos saírem, novos veículos terão que ser adicionados para manter essa quantidade aqui, desde que a malha suporte, né? Outros itens obrigatórios que o sistema tem que ter. Tem que ter um botão ou alguma opção para o usuário iniciar a simulação. Então, quando o usuário clicar nessa opção aqui de iniciar, os veículos vão começar a entrar na malha. E à medida que eles andam, vão saindo, vão passando aqui pelos cruzamentos. Outra opção obrigatória que o sistema tem que ter é uma opção para encerrar a simulação. Atenção, nessa opção de encerrar, quando o usuário clicar aqui nessa opção de encerrar, todos os veículos têm que ser encerrados imediatamente. O que significa isso?
O usuário clicou aqui na opção de encerrar, se tinha veículos circulando aqui na malha, o sistema de vocês tem que ir lá e encerrar aquelas threads, na hora. Então, não importa se o veículo está aqui no meio, se ele está passando num cruzamento, não. Eles têm que ser encerrados imediatamente. Ok? Então, essas são as opções obrigatórias que o sistema tem que ter. Outros itens que são opcionais, que o sistema de vocês podem ter. Um espaço ou uma forma do usuário especificar aqui o intervalo de inserção de veículos. Como é que funciona isso? Por exemplo, o usuário poderia colocar aqui 1 segundo de intervalo. Significa que novos veículos vão ser inseridos nessa malha a cada 1 segundo. Sem essa opção aqui, os veículos são inseridos imediatamente. Enquanto tiver posições livres, vão lá, né, o sistema de vocês vai lá e insere novos veículos na hora. Já com essa opção aqui, com esse item opcional, o sistema de vocês tem que dar um tempo, de acordo com o que o usuário colocou aqui. Se for 1 segundo, ele inseriu um carro, só depois de 1 segundo ele insere o próximo e assim sucessivamente. Outro item opcional aqui é uma opção aqui, uma forma do usuário encerrar e aguardar. O que seria encerrar e aguardar? Digamos que tinha alguns veículos circulando aqui nessa malha, certo? Alguns veículos circulando aqui. Nessa opção encerrar e aguardar, o sistema de vocês vai parar de inserir veículos e vai esperar que todos os veículos que estão ali na malha saiam das vias, certo? Enquanto que nessa opção obrigatória aqui, eles têm que ser encerrados no lugar onde eles estão, nesse item aqui opcional, eles têm que ser encerrados, né? Você tem que configurar configurar o sistema que não é mais para inserir veículos e o sistema de vocês tem que esperar todos os veículos que estivessem circulando aqui saírem dessa malha. Atenção para o seguinte, esses itens aqui são opcionais, eles colaboram positivamente na nota, mas o que cada equipe tem que obrigatoriamente implementar são esses itens aqui, são os itens obrigatórios. Se a equipe fizer apenas o opcional, não vai ter feito obrigatório, e aí, consequentemente, vai ter algum desconto na nota, ok? Em caso de dúvidas, procurem o professor da disciplina. Bons estudos!